o mais bonito foi que até a minha vida de oração foi revolucionada por essa canção. Uou. Porque eu quando, tipo, me dava vontade mesmo de orar, eu comecei a orar mesmo, não que eu não orava, mas de um jeito diferente. E eu acho que isso é o mais bonito da canção, eu vou orar. Jesus não é só nosso, Jesus é de todos. Amém. Do branco, do negro, do preto, do rico, daquele que tem, daquele que não tem, do saudável, do doente, do baixo, do alto. Jesus é o resumo de todos. Todo mundo pode se encontrar em Jesus. Tenho carros, casa, dinheiro, mas há um vazio que só tu preenches, Deus. Já estive em lugares lindos, com pessoas maravilhosas, mas só tua companhia muda sempre algo em mim. Já li livros incríveis, histórias lindas, mas só a Bíblia me traz transformação em um vazio que só tu. Bem-vindos a mais um Pode Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar, fortificar a sua fé. Hoje eu considero um programa super especial, porque Deus definitivamente é aquele que escolhe os seus convidados, os seus filhos a dedo. Nós temos aquela convidada que encanta os nossos corações, que tem uma voz que estremece a nossa alma. Vocês devem estar a imaginar, ela canta no mundo gospel, sim. Deus levantou ela para encantar-nos. Ela que tem o nome de Nair Nanin, ela é cristã, é cantora, como eu já disse, com um rosto muito conhecido por todos nós. Já vocês vão conhecê-la melhor. Antes de mais, eu passo também para relembrar dos nossos patrocinadores. Um deles vocês já conhecem, que é a Pixel Tech, responsável por essas imagens de qualidade. Toques de Beleza Cor e Fé, que cuida da beleza daquela que é escolhida por Deus. Temos também a Máximo Filme. Temos o outro patrocinador, parceiro que se juntou a nós, que é o Canto de Fada, florista, responsável por abrilhantar o nosso programa com muito carinho, com flores maravilhosas, cheirosas, que vocês terão a oportunidade de ter aí convosco, se vocês procurarem por eles. E eu volto aqui com a nossa apresentadora, com a nossa convidada, que é Nair Nanin. A paz, serva de Deus. A paz do Senhor. Seja bem-vinda a este programa aqui de Deus. Muito obrigada. Deus disse que todos nós temos uma história para contar, temos um testemunho. Bem, com certeza. Hoje vamos saber mais um pouquinho de quem é Nair Nanin, aquela que encanta os nossos corações. Quem é Nair Nanin? Nair Nanin. Nair Nanin é filha de Deus, cristã. É uma jovem menina. Muito linda. Nascida aos 14 de maio de 2000. Estou com 24 anetos. Primeira filha de um casal. J. Manuel Domingos e Albertina Domingos. Tenho demais. E pronto, seguimos ao Senhor. Uma pessoa simples. E que não consigo falar muito de mim. É um pouco difícil falar de mim. Só Deus sabe. Eu acho que mais chance é que tem que falar de nós. De mim, penso que é tudo. Filha de Deus, cristã. Filha de um grande Deus. Amém. Amém. Tanto é que filha de um grande Deus, que Deus lhe deu a graça de ter uma voz maravilhosa. E uma sensibilidade de cantar, de louvar. Como é que começa essa tua jornada com Deus?
Olha, a minha história é bem longa, ainda bem que é por o que acontece. Na altura os meus pais não eram cristãos e a minha casa era muito conturbada. Era aquela família que te desconta e tem muitos problemas. Então a minha tia-avó, tia do meu pai e minha avó, falando, meu pai, vocês têm que ir na igreja. Pelo menos as minhas netas têm que ir na igreja, eles me levam na igreja. E lá o meu pai indicou-nos, a priori fomos a uma igreja que não era aquela que ela voltou a ligar, não é nessa que eu disse para eles levar. Eles levam na igreja pentecostal, não sei o que indicou. E lá nós fomos. Na altura o gosto pela música já vem bem antes de eu aceitar Jesus. Eu gostava, primeiro eu comecei dançando, depois cantando, escrevendo e depois cantando também. E eu queria ser uma Beyoncé, uma Rihanna, sempre com aquele sentimento de que ser uma estrela, né? Sim. E depois nós vamos ao culto e eu aí já cantava. Eu já estava acostumada a ouvir muitos bons cantores. Porque depois eu lembro que quando o meu pai começou a notar que eu tinha uma inclinação para cantar, eu que ouvia Kuduro, ele ofereceu-me alguns discos. Ele ofereceu um disco da Paula Fernandes, na altura, um disco dos irmãos André e Runilas, ofereceu-me um disco da Adele e um disco da Alicia Keys. Isso tudo do André Mingas mesmo ofereceu físico, mas o restante foi álbum digital no computador e eu passei a ouvir. E aquilo me fez gostar de músicas boas, né? Não estou a dizer que o Kuduro não era uma música boa, não é uma música boa, mas digo, acho que mais demonstravam técnicas e não sei o quê. E ali eu comecei a pesquisar blues, jazz, comecei já a ouvir. Qualidade. Comecei já a ouvir. E eu já estava muito acostumada a ouvir pessoas que cantam bem. Só quando eu vou à igreja, eu não me deparei com irmãs que tinham vozes tão bonitas como eram as vozes. Eu estava habituada a ouvir. Nem sonoridades que se comparavam a uma Alicia Keys, Paula Fernandes. Mas eu senti algo dentro de mim. Eu questionei, mas por que eu estou a sentir? Se isso que eu estou a sentir também é o quê? E como eu já gostava de cantar, então aquela foi a minha parte favorita. E penso que todos nós temos isso. Quando nós vamos à igreja, nos primeiros dias, nós sentimos que todo mundo é santo e nós somos os pecadores. É verdade. Então eu lembro, conforme era estruturada a igreja, eu como se estivéssemos aqui, eu estou daquele lado, né? O altar está aqui à nossa frente. E eu no meu canto dizendo, sou muito pecadora, para mim está aí. Mas se um dia tiver a oportunidade de cantar para Deus, de estar aí em cima, o meu desejo é que todo mundo que me ouvir sinta isso que eu estou a sentir dentro de mim. Olha, tem pessoas que criam desejo de cantar para Deus, para ser conhecido. E não digo isso para alguma glória, para vocês falarem, não, desejo. Mas do fundo do meu coração nunca foi. Tipo assim, vou cantar para Deus e você... Isso eu queria quando eu queria ser star. Mas quando eu vi aquilo, eu disse, olha, se um dia tiver a oportunidade de cantar para Deus, que todo mundo consiga sentir algo que ele próprio também não sabe dizer que é, não consegue explicar, mas que todo mundo ao me ouvir sinta isso. Então ali começou um processo de curiosidade. O que eu estou a sentir? O porquê que eu estou a sentir? Como fazer os outros sentir? O que é? Aquilo me levou aí constantemente. Não gostava do momento de oração nem de pregação, só de louvor. Mas à medida que comecei a gostar dos louvores e comecei a entender que afinal o que estamos a cantar está escrito. Quando você pega uma passagem, está a ler, é o que fala aquele louvor, não se turbe o vosso coração, afinal está escrito aqui, então vou ler mais. Então ali começou, né, o desenvolvimento de um ministério que eu digo que há uns 10 anos atrás, né, com 14 anos,
ou digo 12 anos atrás, com 12 anos, eu nunca imaginei que Deus faria o que tem feito comigo há 12. Porque depois de uns 2 anos, eu fui batizada aos 13, e mesmo antes de ser batizada, era impressionante. O Senhor, quando falou comigo, eu era muito nova. Muito nova. Eu não tinha consciência que Deus fala, mas eu sabia que Deus estava falando comigo. Glória a Deus. Eu não sabia, na realidade, quem era Deus de verdade, mas eu sabia que naquele dia era Deus a falar comigo. E eu sempre soube bem o que Deus queria de mim. Porque na conversa que Deus teve comigo, Ele não me falou: quero que você canta para mim. Se você fizer o que eu quero que você faça, é impressionante. Que eu não sei como é que eu sabia que Deus queria o que Deus queria que eu fizesse, mas eu sabia. Se você fizer, eu vou fazer o que tu queres. Então Deus apresentou-me um propósito: eu quero usar a tua voz para impactar nações. Tanto é que, às vezes, até pessoas que não me conhecem falam disso. É como se fosse quando tu tens uma palavra que caminha contigo, por onde você for, Deus sempre vai te lembrar. Vai te lembrar, mesmo quando as coisas parecerem que não vão acontecer, Deus vai te lembrar. Então aquilo começou, né? Qualquer pessoa que viesse pregar e ter o dom profético, até que ele não tinha, dizia: olha, o Senhor manda te dizer para usar a tua voz. Amém. Mudos vão falar, surdos vão ouvir, você vai pisar em lugares que você não vai. Aquilo se tornou, e na altura, claramente eu não tinha a maturação espiritual que tenho hoje. Alguém já está vindo para me chamar para me profetizar, eu já sei tudo o que vai falar. E eu era uma menina bem. Deus tenha misericórdia, estou cantando na minha mente, já sei tudo o que vai falar, eu já sei. E dali para cá andamos, né? Batizada aos 13, mas considero-me cristã dos 17 aos 18, porque ali a consciência de quem eu sou, o que eu estou a fazer e para quem eu estou a fazer começaram a ser evidentes. Já não era um Deus de ouvir falar ou de fazer porque era um costume nos cultos ou porque eu vi, mas era um Deus que a cada dia se apresentava a mim. Passei momentos difíceis na minha conversão mesmo, manifestava muito, meu Deus, muito, mas desde as pessoas sempre enxergavam um talento para mim, para cantar para Deus. Então não era normal na Assembleia de Deus Pentecostal, no ministério que eu tenho suma por isso, uma pessoa ser primeiro batizada aos 13 anos, segundo eu já louvava na banda de louvor sem ser batizada, mas na banda de louvor geral da igreja. Mas porque o meu pastor um dia olhou para mim, o meu pastor José, e disse que o que essa menina tem, se nós deixar assim, vamos perder. E na altura a minha líder, Dionísia Catarina Ramos, também olhou e disse: não, eu vou agarrar, eu vou cuidar, porque não podemos deixar que isso se perca. E eu comecei a frequentar os cultos, a banda de louvor, comecei a louvar. Agora, imagina alguém que fica em frente a louvar e manifesta. E manifesta até ir no fundo da igreja, até partir cadeira, mas depois tem que voltar mais lá. Era foi um período da minha vida muito difícil, porque eu não conseguia perceber o porquê que aquilo acontecia comigo. Na altura os meus pais não eram cristãos. E para uma criança tem muita coisa que ela não vai conceber. Quando as pessoas instigavam, tu sair de lá e voltar, as pessoas a te encarar. As pessoas às vezes têm um receio com alguém que manifesta. Exatamente. Quando mudam a forma de te olhar, de te saudar. Eu já cheguei ao ponto de, na rua, a ir para o culto, encontrar-me com uma irmã, estender a mão e a irmã não dar a mão. Então, eu sabia que as coisas aconteciam porque eu na altura manifestava muito e eu não conseguia entender. O culto termina e você vê irmãs a te imitarem. Olha, aquilo é uma coisa que eu digo, só Deus. Só Deus sabe, muitas das vezes, o seu propósito. Só Deus sabe aquilo que Ele está fazendo.
você tá louvando. Às vezes não era preciso começar a louvar. Só a oração de perdão. Olha, não sei explicar, era um fogo que eu sentia. E depois era uma outra voz que falava em mim. Era uma força que não sabíamos se vinha de onde. Sim. Eu ficava totalmente sem voz. Possessão. Mas o que acontecia? Eu estou sem voz, você vai me passar uma palavra de tantos gritos. Depois vinham fazer o processo de oração e não sei o quê. Sem voz, sem voz, sem voz. Mas quando eu pegasse o micro para cantar, quando eu voltasse, era como eu dentro de mim. Eu dizia, não sou eu que estou a cantar. Uau. Porque eu sabia que eu estou sem voz. E quando o culto terminasse, eu estava sem voz. Mas eu sentia Deus está a cantar em mim. Deus está a cantar em mim, mas de forma mesmo afinada. Tipo, por muitos momentos na minha infância eu vivi isso. Eu vivi ir numa atividade e dizer algo que está na Bíblia que eu nunca li. E que eu nem tinha lido, nem sabia mais dizer mesmo. Há uma consciência de que Deus era mesmo em mim tremendamente. Só que pronto, a gente cresce. Às vezes a gente faz escolhas. E também tem coisas que têm que acontecer para nós não nos sentirmos juízes. Deus foi muito bom e generoso, porque quando eu começo a manifestar muito, a minha mãe depois diz ao meu pai. Na altura o meu pai ia na discoteca, tinha namoradas, bebia, fumava. E o meu pai acaba por converter-se também. Quando ele me vê a manifestar, aquilo mexeu com ele. Uau. E acho que ele começou a se perguntar se onde ele ia e não sei o quê. A partir daquilo, toda a minha casa, né? Começou a frequentar mesmo a igreja. Hoje o meu pai é ancião, minha mãe é diaconisa para honra e glória do Senhor. Então aquilo, só depois eu percebi que era o jeito que era a luta que eu teria que ter, né? Sim. Para conseguir quebrar alguns altares Sim. na minha família e em mim mesma, por conta daquilo que Deus estava fazendo. As pessoas que antes zombavam, instigavam, depois começaram a vir pedir oração. Porque Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Então foi um processo, só que depois cheguei àquela fase, foram muitas etapas. Depois dos 18 anos, depois daquilo, né, daquela coisa, cantava na igreja, mas sem compromisso. Canta para Deus, mas também tem cantas músicas lá, também quer vestir, também quer gingar, também quer fazer tudo o que o mundo faz. Mas Deus claramente falava mesmo comigo, mesmo assim, você falava comigo. Mas aos 17, 18 anos, eu sei o que é bom, o que é errado. Eu também tenho que se decidir. Ou se eu sou do mundo, ou se eu sou de Deus. E ali eu comecei a mudar. Comecei a mudar a minha forma de ser, de agir, até de vestir. Eu lembro que eu, quando fazia a faculdade, no primeiro ano, na altura já não conforme estou agora, claramente. E creio que também, conforme eu vou olhar para mim, o próximo ano não é conforme eu estou agora. Sim. Mas já assim, com entendimento, e falava da palavra. Sempre amei falar da palavra. Mesmo até no Eliade, eu era maluquinha. As minhas ex-colegas que confirmem aqui, eu era mesmo aquela que não assistia a aula, brincava, mas sempre com brilho especial. As pessoas gostavam de mim, eu até não sei explicar. Mas sempre gostava de falar de Deus. Gostava de falar do que acontecia nos cultos, que Deus é bom de cantar, e as pessoas sempre gostavam de me ouvir a cantar. Então eu aproveitava lançar a rede, né? E eu lembro que quando eu vou ingresso para a faculdade, tem o meu colega, ele diz-me o seguinte: você é cristã? Eu disse, sou. Porque eu gostava muito de debate, de Bíblia. Gostava. E ele disse, cristão não mete calça. Por que você não usa saia? Eu lhe disse, eu só tenho uma saia. Mas se o teu problema é saia, eu vou te meter a saia todos os dias. Olha, eu fiquei, sem exagero, mais de um mês, todos os dias, aí na faculdade com saia. Eu ia, só mesmo para lhe mostrar.
Mas depois o Senhor começou a me aperfeiçoar, começou a me transformar, começou a fazer uma obra grande em mim. E eu digo que não é sobre o que aparentamos ou sobre o que as pessoas pensam. É olhar para nós e já não nos encontrar. É olhar para dentro de ti, se procurar mesmo. Eu mesmo estou a negar, eu mesmo não estou a fazer isso, eu mesmo estou a abrir mão disso. Sim. Essa é a raiz da conversão. Amém. E o Senhor começou a fazer uma obra muito grande na minha vida. Coisas extraordinárias, porque todo mundo sabe quem Ele é em Deus. Só não sabe aquele que ainda não atingiu a maturação, aquele que está a converter-se agora. Todo servo e serva de Deus sabe. Também é um dos princípios, né? Para alguém, se você é servo de Deus, você já sabe quem você é. Sim. E às vezes nós já sabemos quem nós somos, só que às vezes nós não agimos de acordo com quem nós somos. Então ali eu também comecei 18, 19, 17, 18, 19, processo de conversão. 21, 22, a caminhar de acordo a quem eu era. Com a tua identidade Com já. a minha identidade. E pronto, e na sua graça, Deus tem feito graça. Como foi a tua libertação? Porque onde há manifestação a outros seres, é o que a serva disse, há altares e demônios que se manifestavam para impedir que você não chegasse até aqui nesse processo, que você não fosse essa serva com essa voz maravilhosa. Houve um processo de libertação. Como foi? Foram muitas. Eu acho que no meu processo de libertação era muita coisa envolvida. Era a conversão da família, era coisas minhas, pessoas também tinham mesmo que sair. Era também o inimigo que também não queria que eu. Porque assim, tu podes ter uma AK na mão. Eu ainda tive essa conversa com uma serva. Considero filha. Penso que ela também me considera um pouco mais. E eu lhe dizia assim: tu podes ter uma AK na mão e ter um bandido à tua frente que não tem nenhuma arma e nem sequer entende de luta. Mas se você não souber, primeiro, que o que está na tua mão é uma AK. Segundo, se além do conhecimento que tu tens, que o que está na tua mão é uma AK, você não souber usar a AK, quando o bandido der conta que tu não sabes que o que está na tua mão é uma AK, ele logo vem e faz o que ele quer. Mas quando ele dá conta que você sabe que o que está na tua mão é AK, ele ainda vai hesitar. Mas quando ele também perceber que você não sabe usar, é nada. É verdade. E eu lhe falei, saber que o que está na tua mão é AK, é conhecer o teu propósito. Agora, usar a tua AK é caminhar de acordo ao teu propósito. Amém. Porque senão você não vai fazer nada. Meu Deus. Eu disse até que não sabe usar é pior, porque até pode se matar sozinho. É verdade. A consciência de que você sabe que o que está na tua mão é a cama, você não sabe usar. Ele vem e pode te receber o que ele quer. Amém. Então, muitas vezes acontece isso conosco. Eu sabia que eu era, não queria caminhar de acordo a isso. Então, foram muitas etapas. Foi a conversão da minha família, foi conhecer o meu propósito, os meus olhos se abrirem, os meus ouvidos se abrirem. Eu própria caminhar de acordo a quem foi lhe dado uma voz para impactar nações. Porque quem lhe foi dado uma voz para impactar nações não pode cantar o que todo mundo canta. É verdade. Não pode falar o que todo mundo fala. Não pode sentar onde todo mundo senta. Não pode vestir como todo mundo veste. Jesus. E era muita exigência da parte do Senhor.
exigência que ele não faz nos outros que também louvam e também tem o mesmo ministério que você já está a fazer a ti. E isso me fazia confusão, eu não queria aceitar. Não queria, eu queria também viver. Igual a todos. Então, o aceitar que eu nasci para uma coisa e fora disso também não me adianta existir. Foram muitas coisas. Mas tive homens, mulheres de Deus que oraram muito por mim. Diaconisa Catarina Ramos, Pastor Samuel Guimarães, Evangelista Daniel Oliveira, Diaconisa Faustina, Serva de Deus Emília, Pastor José Augusto, a antiga esposa, falecida esposa, muitos homens de Deus. Olha, aquilo era uma coisa terrível. Deus levantou. Num culto num culto rotativo. Agora você que está no trabalho, você mesmo que está aí a louvar. Meu Deus. Mas quem diria que Deus estaria a fazer, né? Aquilo que Ele tem feito conosco hoje. Sim. Depois eu entendi que no fundo era a forma de Deus. Deus estava a me permitir também acessar, experienciar, tirar o medo, saber como funciona, como é viver dois seres dentro de alguém. Porque tem muita gente que ele aceitou Jesus, ele quer viver com, mas sente que uma força tipo lhe domina para fazer só. Nem tudo é só fraqueza. Tem pessoas mesmo que vivem opressão, vivem mesmo com um ser dentro deles que lhes leva a fazer uma outra coisa. E esse ser me falava comigo, eu tomei assim na escola, me falava. Estás a falar assim, né? Estás a andar assim, vais ver. Oh, meu Deus. Aquilo começou a mexer muito comigo. Às vezes ficava pensativa, as pessoas não sabem, mas às vezes nós temos um jeito bem bonito de esconder as coisas. De aparentar que somos muito felizes, que somos uma coisa que na realidade não tem nada a ver conosco. Ai, se eu pudesse voltar no tempo e caminhar de acordo ao meu propósito há mais tempo, eu faria, mas eu sei que tudo isso fez parte, isso me deu bases. Eu sei o que é, desde a tua adolescência, você fazer uma escolha de ser cristão. Sei o que é você ser diferenciado. Eu sei o que é você. Estás a falar uma coisa, mas você está consciente que essa conversa não é para mim, esse lugar não é para mim, é difícil. E se calhar tenha muita propriedade para falar para jovens por conta disso, porque sei qual é a dificuldade. Eu não digo de ser simpatizante, digo a dificuldade de ser verdadeiramente cristão na juventude. É difícil. Isso está muito além do que nós vestimos. Do que o que nós até falamos é quem nós somos. Eu me orgulho. Eu tenho a minha melhor amiga, conheceu o meu processo mesmo. A minha melhor amiga eu lhe conheci em 2015. Eu já estava fazendo ensino médio. Então, não todo, mas ela conheceu o meu processo de tipo, a mudança mesmo radical. E eu fico feliz quando ela olha para mim e consegue perceber a essência de que muita coisa mudou mesmo em mim. É verdade. Ela às vezes até fica a brigar com a deve ser é uma coisa bonita. É isso que Deus faz. Amém. É isso que Jesus faz. Jesus nos muda de dentro para fora. Jesus nos transforma. Jesus joga para fora o nosso antigo eu. Que quando nós olhamos para quem nós um dia fomos, nós sentimos nojo, nós sentimos agonia, nós nos perguntamos como é que pode. É verdade. É isso que Jesus fazia. É isso que Jesus fez. É verdade. E como é que você compõe esses louvores que a mim pessoalmente então me desmontam mesmo, estremecem a minha alma? E há muitas verdades no teu louvor, nas músicas que você canta. Em que condições você compõe? Aonde ficas? O que é que te vem na alma? Como começa? Tem três. Quando estou muito bem, quando estou muito triste, ou quando o próprio Espírito de Deus começa a soar uma melodia em mim. Eu tenho canções que primeiro é só a melodia,
Depois um dia eu vou acordar, vai vir letra. Uau. Mas tem que ter um dia que eu vou sentar para endereitar tudinho. Mas às vezes na primeira vez que vamos apagar com os instrumentos também vai mudar. Particularmente falando da canção Eu Vou Orar, né? Que é a canção... Sim, que estourou por aí. Já. A canção Eu Todo Vou mundo. Orar, ideia original, I Will Pray. É Buka Songs, Ok. nigeriano. Ele canta eu vou orar, porque se eu não orar, Satanás vai me fazer cair. Yes. Só que um dia eu fiquei a falar assim, mas se eu tivesse que cantar essa música em português, eu ia cantar como? E como que uma voz, a voz do Espírito Santo, aquela baixa, doce, mas tão certeira. Canta eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Saindo um pouco disso de Satanás, né? Porque oração não é só expulsar Satanás, não é só pedir, é buscar a revelação do Pai, é se relacionar. Começamos a cantar na igreja. Um vídeo de palmas, na altura a minha igreja nem está como está agora, nem estava. De palmas, nem tinha instrumento, o piano nem se ouve bem. Estamos a bater as palmas a cantar. O vídeo começou a subir no TikTok, começou a subir, todo mundo a fazer dublagem com o áudio da minha igreja. Um dia eu acordo mesmo e começo a ver a proporção da canção. O Espírito Santo me fala, faz um vídeo a cantar essa canção. Sozinha. Tem um sítio também da minha casa que é profético. Amém. Aquele sítio onde eu fui mesmo quando eu oro. Aquela janela é especial. Eu fui fazer no outro sítio, não deu certo. Disse melhor e aí. Fui. Aquilo que era só mais um vídeo começou a se tornar confissão. Quando eu oro, tu falas. Eu comecei a trazer o que acontece quando eu oro. E eu comecei a cantar aquilo. Aquilo que era um videozinho tornou-se um vídeo mais viral do que o primeiro que começou, né? Então é uma melodia que vem da ideia original de Buka, mas com certeza uma revelação de Deus para mim, uma inspiração mesmo. Tipo brincadeira, eu deitada, faz um vídeo. Sim. E eu fiz o vídeo. E o mais bonito foi que até a minha vida de oração foi revolucionada por essa canção. Uau. Porque eu quando, me dava vontade mesmo de orar, eu comecei a orar mesmo, não que eu não orava, mas de um jeito diferente. E eu acho que isso é o mais bonito da canção Eu Vou Orar. É uma canção nos levar a Deus. Não nos levar a pedir, não nos levar a reclamar. A se achar, mas a nos levar ao Pai. E se tornar uma confissão até de quem não é cristão. É verdade. Até pessoa que não vai à igreja. Porque tem muita gente que não vai à igreja, mas ora. Amém. Então conseguir se encontrar. Sim. Então as minhas canções nascem assim. Tem canções que eu peguei Bíblia, tipo a nossa recente canção Resumo de Tudo. Peguei Bíblia, peguei João 1. Disse, hoje eu quero cantar Bíblia. De forma poética, comecei a cantar, que até a distância me aproxime de ti. Sim. Que quando eu me perder em atalhos, os mesmos me levem a ti. Amém. Que a solidão me revele uma presença que nunca foi embora. Por que não deixas uma capela assim agora? Porque essa é a minha música, é o meu louvor do bom dia. Estou no carro, eu estou. Também. A madrugada eu estou. É o meu louvor favorito, Resumo de Tudo, porque vem apresentar uma realidade que infelizmente até nós os cristãos escondemos. Jesus não é só nosso, Jesus é de todos. Amém. Do branco, do negro, do preto, do rico, daquele que tem, daquele que não tem, do saudável, do doente, do baixo, do alto. Jesus é o resumo de todos. Todo mundo pode se encontrar em Jesus. Então trazer essa confissão. Porque olha, vou partilhar aqui algo que aconteceu comigo. Eu recentemente, há 2 ou 3 semanas, não me lembro bem, estive a ministrar na MIR, conferência, Igreja do Pastor Maimon Afonso, Maravilha Afonso, Sim. pastores. Tinha uma conferência lá e eu fui lá convidada a ministrar. E aproveito mandar um beijo, abraços e que Deus abençoe a grande obra, porque fui muito edificada nesta atividade e creio que todos que lá foram sejam uma bênção para a nossa nação.
Quando eu cheguei, eu queria ir à casa de banho. Fui à casa de banho para fazer xixi. Passo aqui o termo, né? Para os irmãos conseguirem entender. Só que depois de algum tempo, eu queria novamente fazer xixi. Só que se eu fizesse xixi, se eu passasse mais nos irmãos, os irmãos iam me olhar. E eu fiquei mesmo assim, até o culto acabar, com a bexiga a incomodar. De repente o Espírito Santo disse, imagina quantas irmãs quase se miam no culto. Não é por conta de mim, porque eu sei que você quer mijar, mas por conta de vocês. Aquilo é uma palavra, até partilhei com amigos mais próximos. Tem muita gente que vai morrer, não porque Deus não sabe o que ele está passando, mas porque por conta da forma como nós olhamos, da forma como nós julgamos as circunstâncias, da forma como nós agimos. O resumo de tudo vem trazer essa realidade. Tem pessoas que não vão à igreja por conta de mim, por conta de Amanda, por conta de nós. E trazer essa realidade. Jesus está de braços abertos para te receber. Eu até posso te rejeitar, mas Jesus não. Jesus não. Ele te chama, ele quer te receber. Jesus é o resumo de tudo, de todos. Você pode se encontrar nele. Então, assim, né? Dias que estamos bem, dias que estamos mal, dias que o próprio Deus decide nos inspirar também, que nem depende do nosso estado. Dias que pegamos a Bíblia. Então, por aí. Sim. Resumo de tudo é Jesus. Jesus é o resumo. Em nome de Jesus, não importa quem você seja, se é bêbado, se é prostituta, a serva já disse, se é preto, se é branco, Jesus é o resumo de tudo. Ele vai te receber, não resista, venha até Cristo, que Jesus está de braços abertos para te receber. Digo que quando nós fizemos o teaser, tal como o filme afirma que existe um princípio, a morte, se existe trevas, é porque existe luz. Jesus, resumo de Jesus é o resumo de tudo, do alto, do baixo. Só o teaser, só essas palavras traziam para nós uma esperança. Às vezes você se pergunta, tipo, vou falar o quê? Vou pregar o quê? Eu não sei. Às vezes é só falar o nome de Jesus. Amém. Só mesmo Jesus é o resumo de tudo, do alto, do baixo. Jesus trazia para nós uma luz no fundo do túnel, uma esperança. Como se o fim do mundo é hoje, mas a partir daquilo eu tipo estou a conceber a ideia que existe um outro amanhã. Que não é o fim. Não é o fim. Jesus, Jesus. Só quando eu falo Jesus, resumo de tudo. Isso me remete mesmo muito à minha história, a tudo que Deus fez na Jesus é o resumo de tudo. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 14 anos, ou 13 mesmo, a orarem na igreja, antes do culto, tem o corrente de oração, diaconisa Faustina, serva de Deus Emília. Se não falar o teu nome será pequena, grande. O teu nome será pequena, grande. O que parecia, no momento de oração, vocês estão muito habituados com aquilo. Até os dias de hoje, eu vou num sítio e alguém diz, você é pequena, grande. E sempre que eu tento me esquecer do que um dia Deus disse a meu respeito, alguém me faz lembrar. Existe um Jesus que muda histórias, que muda destinos, que muda rotas. Até no meu ciclo de amigas que crescemos no colégio, eu era mais provável a ser a mais maluquinha. A forma como Deus escreveu tudo. E hoje aqui você afinal começa a falar, afinal aqui foi assim, porque por isso afinal aqui já era Deus, afinal aqui já era. Jesus resumo de tudo. Amém. Então é isso. E tem um ditado que diz, e eu uso muito, que o escolhido não tem escolha. Assim mesmo. Não tem, não importa. Eu aqui, se tentar brincar, vou morrer. É verdade. Já somos duas. E porque também não há nada que se compare ao que sentimos na presença do Senhor.
Também. Eu tenho uma canção, Necessidade, ela diz assim: tenho carros, casa, dinheiro, mas é um vazio que só tu preenches, Deus. Tem uma parte que diz: já estive em lugares lindos, com pessoas maravilhosas, mas só tua companhia muda sempre algo em mim. Já li livros incríveis, histórias lindas, mas só a Bíblia me traz transformação. Em um vazio que só tu. Quer dizer, depois de tudo que eu pude conquistar, diploma, marido, saúde, eu consegui achar dentro de mim um espaço que nada do que eu tanto lutei. E as pessoas que mais passaram necessidade na vida, que muito almejaram ter um teto, não lhes faltaram o que comer, ter um carro. Sim, é sonho de pessoas que passam muita necessidade para ele ter um carro, chegar ao ponto de ter um carro, de ter empregado, de ter fartura, abrir a geleira e decidir, eu vou comer isso, para quem um dia já dormiu com água, na esperança amanhã vamos ter o que comer. Mas depois disso tudo, depois de se ver realizado a casa, o carro, o marido, a família, a saúde, dentro de nós existe um vazio que só Deus. Eu percebi isso. Eu não percebi isso já porque passei. Não, eu não passei necessidade assim. Eu sei que às vezes as pessoas esperam que eu também, quando dizem, não. Passei sim necessidades, mas não tão extremas. Louvado seja o nome do Senhor, meu pai sempre trabalhou e sempre tivemos o que comer, o que vestir. Não passei o que muita gente já passou. Mas houve momentos que eu sonhava, eu quero louvar, quero pisar. Meu sonho era tipo pisar em alguns concertos, ir em determinadas igrejas e não sei o quê. Mas dei por mim num dia de agenda, dia mesmo bom, de gargalhada com os amigos, de administração que Deus mesmo fez. Quando cheguei em casa, nem cargo, nem nome, nem sucesso ministerial preenche o vazio que só Deus consegue preencher. Há quem está buscando muita coisa. Eu, quando tiver meu marido, eu, quando conseguir essa coisa. Quando você tiver, você vai dar conta que afinal que você tanto procura não é isso. Não é nada. O que na realidade o ser humano procura e tem uma sede insaciável por Deus. Senão não ia existir ricos que não dormem. Famoso. 70% dos famosos são depressivos, ansiosos. Não tem alegria, não tem. Quanta gente tira a vida dele, mas ele come o que você não come, ele que escolhe o que vai comer, ele que escolhe o que vai vestir. Está triste por causa de um sapato. Você um dia vai perceber que, no fundo, que a tua alma busca, que a tua alma procura, é Deus. E eu percebi isso, tá vendo? Então, tem um vazio que só Deus. Pode parecer uma canção para qualquer pessoa. Uma mera canção, mas para mim era uma confissão. Mais que o ar, mais que o pão, tu és para mim. Glória a Deus. Te preciso para viver, te preciso para existir. És a minha necessidade. Necessidade é insaciável. Nós demos isso em economia, não acaba. Sempre vai existir. E a sede que temos por Deus não acaba. É verdade. Podes participar num culto, podes se fazer de assistir de culto do YouTube, como agora está na moda, pregação no Instagram. Isso não vai te saciar, meu irmão. Isso vai amenizar só a tua fome. Podes ouvir bué de louvor. Porque existem gente assim. Sim.
Ele gosta das coisas de Deus, mas também não quer abrir nada. Não está com os Então, dois pés. Assistir um culto, uns vídeos no YouTube, também não está muito mal. Sim. E chora, e chora. Uhum. Isso não vai. Tua alma quer Deus. É verdade. Quem nunca, com o mundo inteiro à tua volta a desabar, mas num momento com Deus, sentir a maior alegria e regozijo que o teu espírito poderia sentir. Doente, sem ânimo, às vezes sem ter o que comer, mas o louvor, a certeza de que Deus está ali. A Bíblia está a dizer, Moisés está a conversar com Deus, Deus está a dizer, o povo pode sair. Moisés está a perguntar, mas quem vai com o povo? Eu vou ir com o povo. Moisés está a dizer, ainda bem, porque se não for para o Senhor ir conosco, não é as conquistas que temos, não é o que conseguimos. É a certeza de que Deus faz parte de nós. Isso aqui não se compra. Isso aqui nada preenche. A certeza de que Deus... E quem nunca? Todo mundo a te elogiar, tens o que comer, porque você sabe que você decepcionou o Senhor. Até vontade de comer não tens. Sim. Porque Deus é a nossa necessidade. Nós amamos a Deus. Amém. Amamos a Deus. Por isso não nos conformamos com o pecado, não nos conformamos com esse mundo. Por isso para nós, o que para alguns é muito barulho, muita gritaria, para nós é a nossa vida toda. Para nós é a nossa alegria. Sim. Sei que dançamos, nos esquecemos da roupa, saltamos, Pulamos. É verdade. Porque para nós, essa é a nossa vida. Amém. Se calhar para a gente muito fino, não perca de tempo para falar de Jesus. Eu preciso falar de Jesus na escola. Eu preciso falar de Jesus aqui. Eu preciso levar a Bíblia. Para nós é a nossa vida. Chamam de fanatismo, são fanáticas. A nossa vida toda. São exageradas. Houve esse exagero é bom. É verdade. Porque no meio de uma multidão que todo mundo vestiu vermelho, se alguém vestir verde, todo mundo vai notar. Yes. E no meio de um povo que se corrompeu, eu sei que ainda há tochas que acendem e chamam a atenção de Deus. Ele diz que eu procuro a verdadeiros adoradores. Eu imagino Deus lá em cima, falando, mamãe, tá a vida onde? Não. Quem é essa? Quem é ela? Espera ali. O mundo está muito grande, não? África está muito grande, não está vida África do Sul, não é da Namíbia, não, Angola. Angola também é muito grande. Não é Lubango, não é Malanje, é Luanda. Luanda está onde? Yes. Deus nos procura. Amém. E essa é a certeza e a alegria da nossa alma. Amém. Deus nos conhece. É verdade, Deus nos conhece. Eu me emocionei há pouco tempo, porque eu voltei no tempo de como era a minha vida sem Cristo. E eu não era nada. A minha vida começou a fazer sentido quando eu conheci Cristo. Mas olha, eu já fiquei triste porque não tinha a pasta da Ebrax. Isso não é Nazário. Meu Deus. Queria se tirar a vida porque a minha pai não tinha a pasta. Porque na altura no colégio todo mundo tinha a pasta que tem roda. E meus pais não tinham possibilidade de me comprar aquela pasta. E ainda por cima também não tinham. Qual é o nome? Eram umas das Wings. Sim, não tinham como me comprar das Wings. E aquilo para mim, olha só. Quando não tem Jesus, não tem uma pasta de roda da Wings que é tirar tua vida. Tipo, e há pessoas assim por não ter um telefone. Sim. Não ter um iPhone, não ter, não sei, não ter carro. Sim. Olha só, tenho vida eterna. Amém. Tenho Jesus que não passa, amigo de todas as horas. Não preciso ter dinheiro para pagar para falar com ele. Também não preciso esperar ele acordar. Tem sempre tempo para mim. Que dizer, Jesus. Tem um louvor que eu gosto muito que diz: sem ti, Deus, o meu sapato não é nada. Oh, meu, que seria de mim? Yeah. Nunca mais cantamos. Agora só isso que ele já vou orar. Mas o que seria de mim? Tem uma letra, é uma reflexão para as pessoas. Era naquela fase,
Acho que ela grita muito. Acho que só como, mano, não sei o que Deus fez na minha vida. Você não vai comparar alguém que não tinha nada, Deus lhe deu tudo, com você que já nasceste. Não... Eu sei o que Deus fez. Meu Deus. Tá vendo? Eu sei o que Deus fez. Que um rei dançar até mostrar a nudez dele. Só que um rei, presidente da república, chegar aqui e dançar e todo mundo vê a nudez dele. Isso é consciência de quem percebeu. Se Deus é por mim, que me pode fazer o homem? Quem é o homem? O homem também lhe criaram. Sobre Deus. Todo mundo tem uma história, se calhar umas mais pesadas do que as outras. Mas cada um sabe aonde Deus lhe tirou. Acho que Davi estava a lembrar que o homem está a dizer, até que o irmão chegue e ninguém senta na mesa. Acho que Davi estava a lembrar das ovelhas para um reinado. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Então me deixa só. Eu e ele estamos. Mas entender, então aquela reflexão vinha. Sim. Sente minha unha, não é nada. Não é mesmo nada. Meu cabelo não. Quantas com unhas mais caras que as nossas nos atropelaram, morreram? Com peruca, e não vamos levar. Deus é muito bom. Em todo tempo. Em toda hora. Amém. Olha o versículo da Bíblia que você mais gosta ou muito gosta, e por quê? Não tem um versículo da Bíblia que eu mais gosto. Tem um versículo da Bíblia que Deus me deu. Obrigatoriamente lhe gosto, lhe amo, e já está aberto mesmo aqui. Amém. É 1 de Timóteos, capítulo 1, verso 6, capítulo 6, verso 11 a 14. Diz assim: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha passagem. Sempre que eu vou num sítio eu abro, porque essa passagem me lembra de quem eu sou, que eu devo fugir, que eu devo respeitar os outros, que eu devo ter fé, que eu devo amar, que eu devo cumprir a minha missão com fidelidade, para ninguém me culpar. Não, você diz com fidelidade, para mim continuar até o dia em que Jesus estiver. Essa é a minha passagem. Glória a Deus. Essa é a passagem que Deus me deu. Deus está tão feliz com esse momento. Enquanto eu conversava com a serva, era como se ele dissesse: eu estou feliz porque vocês estão a honrar o meu nome. Amém. Vocês estão a glorificar, vocês deixaram os vossos afazeres para falar de mim. É isso que eu quero. Que os meus filhos, que os meus servos me coloquem em primeiro lugar. É isso que eu quero. Com a minha mentora, nós temos sempre momentos de oração. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor nos deu uma palavra. No momento que orávamos. Inclusive eu coloquei como a minha foto de perfil. Que os homens lhe chamaram Jiré, mas ele se chamou Emanuel. Abraão chamou Jiré, Deus que provê. No momento em que ele vai matar Isaac, e depois Deus diz para não matar, e aparece aquele cordeiro. Sim. Quando Deus provê aquele cordeiro, ele dá um nome naquele lugar, o Senhor proverá. Jeová Jiré. Só que o que Deus falava para mim? Não é que Deus não é provedor, mas é que o homem, ele sempre vai pegar numa coisa, como o caminho para ele parece bom, mas o final dele sempre vai ter a perdição. Ele pegou em algo que é bom, que é a revelação de Abraão, e levou, e estão a levar a igreja de hoje
a buscar um Deus que simplesmente é o provedor. Por isso é que as orações se transformam, mudaram de relacionamento para pedido. Sim. Fizeram de Deus um Papai Noel. Uhum. Se você quiser uma coisa, vem na Vem na igreja. igreja. Vamos te dar. Se você quer a tua cura, vem na igreja. Não que Deus não cura. Não que Deus não provê, mas Ele não é só isso. E enquanto o homem lhe condicionou a um Deus que provê, ele sozinho, nas profecias, falando pelos profetas, disse: o seu nome será chamado Emanuel. Deus conosco. O homem está lhe vedando, provedor. Ele está dizendo: Deus conosco. Então, eu refleti, eu disse: eu prefiro ter o Emanuel. Porque se o Emanuel está comigo, ele vai prover do que ter só um provedor. Yes. Deus nunca quis só pedido. Deus quer relacionamento. Então, nós começamos a refletir nisso. E o Senhor foi mais intenso. Começou a nos falar Deus conosco, fazer parte de nós. Eu lembro, aos meus 15 anos, 16 anos, meu pai na fé sempre foi meu pai na fé, e hoje é meu pastor. Uau. Ele dava estudo bíblico. Eu podia ficar nos pés dele mesmo, ele dava estudo bíblico, eu estou aí a aprender, eu gostava disso. E eu lembro que nós tínhamos conversas com outros irmãos. O irmão está falando, Deus falou comigo, eu estou a falar no coração, Deus falou. Então Deus também tem que falar comigo, se Deus fala. O irmão está falando, fui arrebatado. Até hoje, eu quero muito ser arrebatado. É a única coisa que eu não consegui. Quando eu conseguir mesmo, já não vou pisar mais na terra, irmãos, me esqueçam. Mas as conversas antigamente eram em torno de Jesus. Sim. Eram Bíblia. Olha, você saía com a tua vida, o irmão só está a falar, ele não sabe. Mas dentro de ti você está saindo com uma revolução. O fulano faz isso, eu não faço. Fulano consegue orar 2 anos, não pode. Faz jejum de 3 dias. Também você... Aquilo, mas isso se perdeu. Hoje senta com os irmãos da igreja. Até coisa que você não sabia que o pastor que você admira faz, vai descobrir. Você falando uns dos outros, só... Onde está a verdadeira essência. A verdadeira essência dos filhos de Deus. Alguém vai para a tua casa. Quando chegam para a tua casa, só és conhecida como cristã. Ele não está aí lá para ouvir da tia fulana. Ele está aí também para sair aliviado. Sim. Já não oramos mais pessoas. E a oração. A oração se... Olha, isso é mesmo triste. Nenhum de nós aceita alguém que só nos pede. Que até se torna chato. Você nem vai lá atender mais. Já sabes, até você já sabe, tá me ligar porque quer me pedir. Deus mesmo também já sabe que tem alguns filhos dele que são assim. Relacionamento é se tocar, é se conhecer. Uma alma que toca o Senhor. Um dia eu fui ministrado na igreja e disse: se relacione com Deus. A igreja não sabia o que fazer. Mas eu sabia que se eu falasse: ore pela tua casa, ore pelo teu casamento, as pessoas iam orar. Porque as pessoas entenderam que a oração só está voltada para si. Mas a oração está muito mais voltada para Deus do que para nós. Eu até há tempos, Deus falou assim, publique essa frase: eu já tive quedas por não orar, mas só levantei delas orando. Porque é na oração que Deus te corrige, que Deus te transforma, que Deus fala. Quanto tempo a gente faz a falar e quanto tempo nós damos? Você fala, 30 minutos, depois fala, Deus fala. 2 minutos, amém. Obrigada, Senhor. É verdade. Então, há uma necessidade de confessarmos. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu estou cheia de Jesus, tenho que falar de Jesus. Até na pregação, o irmão foi convidado para pregar 30 minutos a se auto-apresentar. Sou fulano, licenciado em X, trabalho nesse... Mano, não quero... Nós estamos muito em problema de falação de Jesus, de perfeito. Estamos muito cheios de nós. Falar de Jesus. Sim. Hoje até você ir num sítio e falar só a paz do Senhor é mal. Nem que cidade é muito santa. Não, eu estou cheia disso, como é que eu vou negar?
Quem nunca? Tipo, hoje para nós é bem difícil de responder uma coisa. Vamos falar uma coisa, você vai dizer amém. Amém. É verdade, é verdade. Irmão, Estamos amém. cheios disso. É. Que às vezes nós nem conseguimos notar que é o outro. Nós não estamos a conseguir. Sim, sim. Estamos cheios. Por isso é que quando muitas vezes Deus está a trabalhar no escolhido nas pessoas, uma das coisas que mais dói é o ego, ele esmaga o ego. O ego faz com que muito cristão permaneça no deserto, porque não quer esmagar o eu. Eu faço, eu sou, não, o único que é o Pai. Eu fiz, eu quando fiz, não, foi Deus que fez. Reconheça que sem Ele você não é nada. Então, quando Ele vem para preparar um cristão, um crente, um escolhido, Ele esmaga o ego. Até ele saber que não existe ego, não sai daí. Eu passei por isso. Muito cheia de mim, o nariz lá. Eu faço, eu sou. Eu quando coisa, eu que se te agarrar, eu. Ele disse, esse teu eu que eu vou esmagar, mas doeu. Doeu tanto que eu pensei que eu não iria levantar. Mas ele me fez um vaso novo. Esmagou o meu eu, o meu ego. Olha o que a Bíblia está dizendo. É um reflexo. Paulo está escrevendo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O correto seria, não vive mais o meu antigo eu, Saulo. Porque Paulo já é um homem que nós estamos a transformar. Mas Paulo não está dizendo, já não vive o meu antigo eu, Saulo. Yes. Paulo não vive mais eu mesmo, Paulo. Também já não vive. Ele olhou para si, procurou Saulo, não encontrou. Mas também procurou Paulo, também não encontrou. Ele experimentou a dimensão de Cristo vivendo nele. E eu acho que é isso que Deus quer de nós. Amém. Que tudo que já descobrimos, porque é mesmo bom. Você ser cheio de Deus, é mesmo Eu adoro, eu gosto muito. E isso dá mesmo... É diferente. É um diferencial, não tem como. Você fala com propriedade. Sim. Mas acima disso, diminuir isso tudo para deixar Ele. Entender que não é sobre nós, é por Ele. Que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Assim. Maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Que conversa agradável. Por mim eu não parava. Eu continuava porque a serva tem uma unção, tem uma luz e fala com uma doçura desse Cristo. É o que eu costumo dizer e ela frisou aqui. Só nós sabemos aonde Cristo nos tirou. Então não nos critiquem. Quando nos vêm a gritar, a louvar, a testemunhar, aonde nós pisarmos, só queremos falar, respirar Cristo. Nós sabemos aonde Ele nos tirou. Respeita e aceita Cristo. Vai sentir o que nós sentimos. Nada a ver. Quando nós chegamos, a atmosfera muda. Nós nos renunciamos. Nós pedimos sempre a Deus para diminuir, se possível desaparecer, e Cristo Jesus crescer em nós. Nos mata. Em todos os dias, é verdade, em todos os dias nós pedimos para nos submetermos à vontade de Cristo. Faça isso. Experimenta. Pelo menos um dia se submeter à vontade de Cristo. Vais ver que você terá o melhor dia da tua vida. Não faça só por fazer. Não vive só por viver. Não faça isso. Ganha sentido, traz sentido à tua vida. E quem dá sentido, quem dá renovo é Cristo. O Espírito Santo manda e eu só obedeço. O que é bom dura pouco. Mas confesso que eu não quero sair daqui. Porque é uma tarde agradável de adoração. É como se eu estivesse a conversar com Cristo. Pronto. Ela é muito doce. E Deus escolheu muito bem. Serva, o que é a fé para ti? A fé para mim, acreditar no impossível. É aqui mesmo onde tem parede. Eu ver porta. E eu passar lá. Eu caminhar mesmo para passar aqui.
Isso para mim é fé. Amém. Acreditar que o impossível se torna possível. Isso é fé Glória a Deus. para mim. Amém. E assim chegamos ao final de mais um programa. Eu não queria acabar, não queria terminar, mas pronto. É porque o programa foi maravilhoso. Isso é sinal de que o programa foi maravilhoso. É sinal até de que não querem que o programa termine. Mas pronto, o Espírito Santo mandou, nós obedecemos, a serva também obedeceu, mesmo com a sua agenda ocupada, mas é uma filha obediente. Seja também um filho de Deus obediente, porque a obediência é sacrificar. E quem se sacrifica para Deus, o Senhor lhe conhece, o Senhor estará com ele no dia mau, o Senhor não vai te virar as costas. Então obedeça, sacrifica-te para Deus. E não se esqueçam, curtam a nossa página, subscrevam o nosso canal, partilhem o máximo a nossa página, porque a tua partilha está a salvar vidas. Beijinhos a todos os nossos seguidores dos 4 cantos do mundo. Continuem a mandar as vossas mensagens. Escrevam aí nos comentários de onde vocês nos falam. É super importante para nós. Beijinho nos vossos corações e até o próximo programa. Mas antes, eu já ia me esquecendo que nós temos um brinde, por favor, para esta magnífica serva de Deus, não é? Esta magnífica serva de Deus, que é uma gentileza do Canto de Fadas, que é a nossa florista de eleição, que se juntou ao Pó de Fé. Serva. Acompanhou com a minha roupa, né? Acompanhou sim. É verdade. E por isso que ela adivinhou. As cores das flores estão maravilhosas. Muito obrigada. Ela por acaso tem bom gosto. E assim então terminamos definitivamente o nosso programa. Beijinho mais uma vez aos nossos patrocinadores e a todos aqueles que têm gostado, partilhado e sugerido a nossa página. Até já. Até a próxima.